Flamengo monta a lista de reforços para o meio de ano. E aí, quem será que o Flamengo está de olho? Quem será que tem o interesse do Mengão nessa janela agora de meio de ano? Fica nesse vídeo para você descobrir. E também, cara, na péssima notícia envolvendo Conmebol Libertadores. O Flamengo pode pegar 2 times em altitude seguida, cara. Pode fazer 4 jogos na altitude, meus amigos. É uma notícia horrível, é uma notícia muito triste para os torcedores do Flamengo. Eu já vou explicar para vocês essa notícia, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral pro nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês que já são inscritos. E caso você ainda não seja inscrito, te convido a se tornar a fazer parte aqui do nosso canal. Meus amigos, sem muitas delongas, vamos começar falando sobre a Libertadores, cara, porque é o seguinte: o Grêmio fez seus jogos atrasados pela Conmebol Libertadores, e é o seguinte, o Grêmio se classificou em segundo no seu grupo. Vocês lembram que eu trouxe uma imagem que falava que o Flamengo poderia enfrentar o Grêmio ou não? Se o Grêmio se classificasse em primeiro do seu grupo, ele iria cair na chave do Mengão. Mas como ele se classificou em segundo do seu grupo, ele não caiu na chave do Mengão. Vai enfrentar a chave do Fluminense. E é o seguinte, eu vou colocar a imagem aqui para vocês para dar uma elucidada, para ficar mais fácil na explicação, porque é bem complicado. Se for só eu falando, cara, até eu vou me confundir se for só eu falando. Um momentinho aí para colocar a imagem para vocês. Então aqui está uma imagem, uma artezinha, né, feita pela Jovem Pan Esportes. É o seguinte, como vocês podem ver aqui, ó, primeiro do grupo C. Se o Grêmio tivesse classificado em primeiro, ele iria enfrentar o The Strongest, eu acho que é o The Strongest aqui. Enfim, iria enfrentar... Não é o The Strongest. Iria enfrentar esse inimigo aqui, que eu não faço ideia de qual que é, e poderia enfrentar o Flamengo. O Flamengo vai pegar o Bolívar aqui nas oitavas, daí nas quartas o Flamengo poderia pegar o Grêmio. Daí aqui na semi poderia pegar o classificado aqui, entre São Paulo, esse clube aqui, Botafogo e Palmeiras. Então o Flamengo poderia enfrentar o Grêmio nas quartas de finais. Isso já não vai mais acontecer, porque o Grêmio se classificou em segundo colocado do seu grupo. Quem se classificou em primeiro foi o The Strongest. Aí que vem o problema. O Flamengo já vai enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz. Daí, caso o The Strongest passe, o Flamengo vai pegar o The Strongest nas quartas de finais. E qual que é o problema? O The Strongest é um clube boliviano e também joga na altitude. Ele joga na mesma cidade que o Bolívar, La Paz. Então o Flamengo pode pegar o Bolívar na altitude e logo em seguida tem que pegar o The Strongest também na altitude, cara. Então esse é um baita de um problema. Já compensa o Flamengo ficar em La Paz. Vai levar os caras para jogar Libertadores lá em La Paz, já deixa eles lá para eles irem se acostumando com o oxigênio rarefeito, não é mesmo? Porque, cara, 2 inimigos em seguida que jogam na altitude. Vocês sabem como a altitude destrói o jogador, cara. Então esse é uma grande dor de cabeça pro Mengão, cara. O Flamengo já vai pegar a altitude aí. Tomara que o The Strongest não passe, porque, cara, 2 jogos na altitude é sacanagem. 2 jogos na altitude é sacanagem, meu amigo. Vai pegar o Peñarol, The Strongest. É melhor pegar o Peñarol. Vamos jogar lá na casa do Arrascaeta, na casa do... Quase metade do elenco titular do Flamengo. Na casa do Arrascaeta, na casa do Varela, na casa do Vinha e na casa do De La Cruz. Já pega o Peñarol lá e tudo mais. Os caras já ficam felizes. Quem sabe o desempenho deles até ficar melhor. O Peñarol vai pegar o The Strongest, enquanto o Flamengo vai pegar o Bolívar. Então aí está, cara. O Flamengo pode encarar o The Strongest. 2 times seguidos que jogam na altitude de La Paz. É complicado, meus amigos. É complicado. Agora, mudando de assunto e falando da lista de reforços que o Flamengo
montou, cara, informação trazida por Flazoeiro, e é o seguinte, temos 3 nomes aqui. Eu vou explicar cada um de vocês. Primeiro, nós temos o Danilo da Juventus, é um lateral direito. Quando foi se especulado ele no Flamengo, alguns não gostaram muito disso por conta da sua idade. O Danilo é um cara de 32 anos. Eu não sei se ele fez 32 já ou vai fazer 32, vamos ver. Ele vai fazer 33 então esse ano. Ele é um cara de 32 para 33 anos. O pessoal não gostou muito disso por conta da idade. Ele já tá há um bom tempo na Juventus, já tá jogando no futebol italiano da Juventus desde 2019, então já faz um tempo que ele tá aí jogando na Europa, né? E é o seguinte, ele não quer sair da Europa. O contrato dele, se eu não me engano, o contrato dele vai vencer recentemente. Não, ele tem contrato até o meio do ano passado, então ainda tem um ano de contrato com a Juventus e ele não deseja sair do futebol europeu. Esse é o empecilho aí, cara. Eu sou a favor do Flamengo e ir atrás de outros jogadores. Eu não sou nada a favor, no clube do tamanho do Flamengo, ficar refém de apenas um jogador, cara. Eu não sou a favor do Flamengo ficar tão refém assim de um jogador só. Quando o Flamengo ficou insistindo que nem um maluco no Léo Ortiz, eu não fui a favor, porque é uma humilhação o clube do tamanho do Flamengo ficar atrás apenas de um jogador, ficar insistindo só em um jogador. Eu não gosto disso, sou completamente contra isso, né? Daí, cara, temos o Danilo. Outro nome que já é mais possível de vir é o Michael. O Michael que está de saída do Al Hilal, né? Eu já expliquei. O Al Hilal quer abrir vaga de estrangeiro que eles querem contratar, eu acho que é Rafael Leão, um jogador do... Exatamente, quer contratar o Rafael Leão do Milan. Eles querem contratar ele é um jogador português, eu acho que ele é luso. Não, é português só. É um jogador português, joga no Milan, tem 24 anos e tá orçado em 90 milhões de euros. Daí o Al Hilal tá de olho nele e tem que abrir vaga pra entrar estrangeiro, né? E o Michael é o cotado para sair, não por conta do seu mau desempenho, mas porque o Al Hilal tem que se livrar de alguém para trazer esse jogador, Rafael Leão. E o Michael foi o jogador escolhido para ser livrado. Um ótimo reforço do Flamengo. A posição dele, talvez se ele vier, o Flamengo às vezes se livra do Bruno Henrique ou bota o Bruno Henrique para jogar na ponta direita, sei lá, cara, mas ia ficar 3 pontos esquerda, né? Daí o Flamengo ia ter que ou contratar o Michel para fazer a ponta direita, enfim, ia ter que mover ou o Bruno Henrique ou o Mischa para ponta direita. O Cebolinha você não mexe, na posição, a posição é de Cebolinha. Daí ia ter que mover ou o Michel ou o Bruno Henrique para ponta direita. Agora, por último, mas não menos importante, estamos falando de Oscar. E o Oscar tem um detalhe interessante. Ele ganha 24 milhões de euros por ano. Ele tá no top 10 maiores salários do mundo. O salário dele tá batendo com o Haaland, o Erling Haaland e o De Bruyne. Olha só quem tá falando, né? O Haaland já foi quase melhor do mundo. E o De Bruyne. Não estamos falando só do Haaland, né? O cometa Haaland. E o De Bruyne é o De Bruyne. Todo mundo conhece o De Bruyne. E tem um detalhe importante. O contrato do Oscar com o Xangai Port se encerra nesse ano. E o governo chinês impôs um teto salarial para jogador de futebol de 3 milhões de euros por ano. O Oscar ganha apenas 8 vezes mais do que isso. Ele ganha 11 milhões de reais por mês. E o salário? E ele ainda está lá. Não foi mexido no salário dele por conta de ele ter renovado seu contrato antes desta lei entrar em vigor. Mas o contrato dele se encerra agora no final do ano. E se ele quiser renovar, vai ser 3 milhões de euros por ano no máximo. Então não tem mais motivos para o Oscar ficar no Xangai Port. O contrato dele se finda em 30 de novembro. Ele renovou em 2019, né? Renovou no final de 2019 até 2024. Tá se acabando o contrato dele. Ele já não pode mais ter o seu salário o mesmo. Vai ter que diminuir 8 vezes o seu salário. De 24 milhões vai para 3.
então não tem motivos para o Oscar continuar no Xangai Port. Daí o Flamengo se torna um dos seus possíveis alvos, seus possíveis destinos. Estamos falando de Oscar, que está atualmente orçado em 4,5 milhões de euros, com 32 anos de idade. Essa é a lista de reforços trazida por Flazoeiro. Um lateral direito, um ponto esquerda e um meio-campista, que é o Oscar. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!